Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está aqui acompanhando. Estamos dando continuidade, né, à leitura comentada do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, e hoje, só para a gente contextualizar onde nós estávamos e o que vamos fazer hoje, nós estávamos no capítulo 13, fechamos o capítulo, chegou Regina, mais uma pessoa chegando. Nós iniciamos com o capítulo 13, que falava sobre conquistar a liberdade e aconselhar os outros. E agora a gente está, deixa eu ver se é o mesmo capítulo. Não, estamos nele, né? Conquistar a liberdade e aconselhar os outros. E aí, aqui nesse capítulo, ele vai estar falando sobre a libertação de velhos condicionamentos. E aí eu volto para o capítulo anterior, onde o 12, que termina com a frase que é: a humanidade tem dormido e dorme ainda. Então, aqui a humanidade tem dormido. Quando a gente vai falar de conquistar uma liberdade, ele traz para a gente a liberação de velhos condicionamentos, né? E aí eu até me pergunto, queremos mudar? Queremos sair desses velhos condicionamentos, né? Queremos nos libertar? E aí ele traz, eu gostei muito dessa frase, que é o começo desse capítulo 13, onde ele diz: os condicionamentos, né, transmitidos através de gerações até séculos, muito desse aprendizado cultural destrutivo já estão enraizados na vida e nem temos consciência dele. Me lembrei do que a gente chama de constelação sistêmica, né? Que a gente o nosso aprendizado vem de gerações anteriores, né? E fica impregnado na gente. Então, as crenças, né, as nossas limitações, até nossa forma violenta de falar, muitas vezes ela é perpetuada de geração por geração. E aí a gente está realmente vivenciando um tempo onde a gente está tendo despertares, e aí as pessoas dizem: despertar, o que é despertar, né? Acordar é a forma de falar, mas é a gente ter consciência de que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar o mundo e ser pessoas mais empáticas e melhores, né? Então, aqui nesse capítulo, ele ainda vai falar sobre essa transformação, né? Que vem a partir do autoconhecimento. E aí a gente fechou no capítulo com o resumo, que é o que eu vou começar a ler agora. E queria dizer: Regina, seja bem-vinda. Eu vi que ela entrou. E a gente já começa agora com o capítulo, página 238, que é o resumo desse capítulo. E aí ele fala o seguinte: a comunicação não violenta melhora a comunicação interior por ajudar a traduzir mensagens negativas internas em sentimentos e necessidades. A capacidade de distinguir os próprios sentimentos e necessidades e de ter empatia por eles pode tirar-nos da depressão. Ao mostrar como nos concentramos naquilo que realmente desejamos, em vez daquilo que está errado com os outros ou conosco, a comunicação não violenta nos dá os recursos e a compreensão para criar estados de espíritos mais pacíficos. Os assistentes sociais, os psicoterapeutas também podem utilizar a comunicação não violenta para criar relacionamentos recíprocos e autênticos com seus pacientes. Então, a comunicação não violenta, ele abre com o contexto de que todo mundo pode aprender, é um processo de autoconhecimento, mas também ele coloca aqui que é interessante para assistentes sociais, para psicoterapeutas, né? Porque é a forma como você vai falar com o outro. E no caso de terapeutas, de psicoterapeutas, esse outro é um outro que tem N necessidades, né? E que precisa de um acompanhamento e que precisa ser trabalhado seus sentimentos e suas necessidades. Muito importante aqui o que ele falou, que é que quando a gente se conhece, né, e tem essa comunicação interna com nós mesmos, a gente pode conseguir perceber as mensagens negativas que nós estamos emitindo para nós mesmos e sair de um ponto para outro, um ponto de melhora, né? Então, essa melhora, por quê? Hoje já se sabe, né, que o nosso cérebro
nosso sistema neural, né, dos nervos que todo o corpo retém, a gente transmite, né, esses nervos e esses sistemas neurais, eles são fontes de transmissão, né? Então, eles fazem transmissões para o corpo inteiro. Então, existe um processo que é essa mente, que ela vai em busca da sobrevivência, de nos auxiliar, porque ela acha que, não, algo está acontecendo, eu tenho que ajudar, né? E no caso de uma aflição, normalmente, às vezes é importante, ok, a Lívia hoje está com um probleminha de conexão, e aí estava por aqui, mas não está conseguindo conectar, então aí vai ser comigo hoje. E aí, veja, quando a mente, essa mente, né, que ela fica bem frontal, ela tem esse objetivo de sobrevivência, fazer com que a gente sobreviva, né? Um ataque, ela ataca, no medo, ela se reprime, ela tem esse campo assim, diz, não, preciso salvar de alguma forma. E às vezes quer salvar até o próprio corpo, desligando alguns comandos no corpo, né? E só que é uma lógica que ela coloca que pode nos levar para a dor, pode nos levar para o sofrimento e até para a depressão, né? Porque ela tentou nos ajudar. Mas, e aí é quando ele fala aqui, quando a gente tem uma comunicação interior com a gente pode buscar sair, usar o outro processo de mente, né? O neocórtex, que a gente possa conversar com a mente, né? E dizer para ela, não é assim. Eu, mesmo com muita dor, dizer, eu também. E diz, inclusive, que até a expressão facial, basta você fazer assim, por um tempo, que aí ele começa a entender que diz, oh, parece que tá tudo bem. E aí ele vai tirando as emissões que ele botou lá para dentro, para as outras células, porque às vezes ele pode emitir coisas e dizer, cancela tudo para todo mundo, o negócio aqui está ruim. Então, né? Você começa a ter, bom, daqui a pouco você está com uma dor aqui, né? Então, são esses conectores. Mas na hora, dizem que inclusive basta um sorriso, sentar e fazer isso, que já entram umas conexões e diz a esse cérebro, né, que ele está tudo calmo, está tudo bem. Então, aí ele começa a religar coisas que estavam lá dentro que estavam te causando dor. Então, isso é só para a gente entender o quanto a autoconsciência é importante, né? Que a gente pode até visualizar uma situação de estar bem e emanar para o corpo, e o corpo fazer isso para a gente. Continuando. Então, ao mostrar como nos concentramos naquilo que realmente desejamos, em vez de... já falei, né? Os assistentes sociais, que é muito importante para assistentes sociais e psicoterapeutas. Só cá. Então, continuando, página 239, comunicação não violenta em ação. E aqui ele traz um exemplo. Vamos lá. Um estudante de comunicação não violenta compartilha a história a seguir. Deixa eu ver aqui se não dá para a gente fazer. Regina, você pode fazer comigo essa leitura? Como é que está aí você de conexão? Oi, Regina, bom Só tomar uma dia. aguinha aqui para. É porque como são duas pessoas falando, Bom bom dia. dia. Beleza, vamos lá. Bom, tem uma pessoa na história que é a Iris e tem o outro que é ele, que é o macho, né? Sim, Então, sou eu. Uhum. eu vou começar, eu acho que é ele, e aí ele passa para você, né? Vamos lá. Uhum. Beleza, eu faço a Iris. Abordagem de ressentimento e autocrítica. Um estudante de comunicação não violenta compartilha a história seguinte. Eu acabara de voltar de meu primeiro treinamento de residência em comunicação não violenta. Uma amiga que eu não encontrava fazia 2 anos me esperava em casa. Conheci Iris, que fora bibliotecária de escola durante 25 anos, durante um retiro de 2 semanas na natureza, que culminaram no jejum solitário de 3 dias nas montanhas rochosas. Depois de escutar minha discussão entusiasmada da comunicação não violenta, Isis revelou que ainda estava magoada com o que uma das guias do campo de Colorado lhe dissera
6 anos antes. Eu me lembrava claramente daquela pessoa. Era Liv, né? O bicho do mato, com as palmas das mãos sucadas por cortes das cordas que seguravam firmemente seu corpo pendurado na montanha. Ela interpretava excrementos de animais, uivava no escuro, dançava de alegria, proclamava suas verdades e mostrou as nádegas para o nosso ônibus quando nos despedimos pela última vez. O que Iris ouvira Liv falar, dizer, durante uma das sessões da verdade pessoal foi o seguinte: Isis, não suporto gente como você, o tempo todo tão gentil e meiga, sempre a frágil bibliotecáriazinha que você é. Por que não deixa disso e cresce? Iris já passara 6 anos ouvindo a voz de Liv na cabeça, e durante todo esse tempo respondera a ela mentalmente. Estávamos ambos ansiosos para descobrir como a conscientização da comunicação não violenta poderia mudar aquela situação. Interpretei o papel de Liv e repeti sua frase para Isis. E aí, Isis, vamos iniciar. Esquecendo-se da CNV, houve crítica e recriminação. Você não tem o direito de me dizer isso. Você não sabe que tipo de pessoa ou de bibliotecária eu sou. Levo minha profissão a sério e, para sua informação, me considero uma educadora, como qualquer professora. E aí eu falo, macho, né? Consciente da comunicação não Sim, violenta, consciente da comunicação não violenta, escutando com empatia no papel de Liv. Está me parecendo que você está zangada porque quer que eu conheça e reconheça quem você realmente é antes de criticá-la. É isso mesmo? Iris, isso mesmo. Você não tem a mínima ideia de quanto me custou só para me inscrever nessa caminhada. Olhe, aqui estou. Consegui terminar, não foi? Enfrentei todos os desafios desses 14 dias e superei todos. Agora a Isis, né? Eu vi que você está magoada e gostaria de ter ganhado algum reconhecimento e gostaria de ter ganhado algum reconhecimento e valorização pelo seu esforço e coragem. Seguiram-se Você quer alguns que eu leia diálogos. essa parte? Pode ser, leia. Seguiram-se alguns diálogos e depois Iris mostrou uma mudança. Muitas vezes, essas mudanças podem ser observadas fisicamente quando uma pessoa sente-se escutada, como desejava. Por exemplo, a pessoa pode relaxar e inspirar fundo nesse momento. Isso indica, em geral, que a pessoa sentiu a empatia esperada e pode agora desviar a atenção para outra coisa que não o sofrimento que expressara. Às vezes, ela está pronta para ouvir os sentimentos e as necessidades do interlocutor. Outras vezes, é preciso mais uma rodada de empatia para se voltar para outro ponto de sofrimento na pessoa. Nessa situação, com Iris, pude perceber que a outra parte dela precisava de atenção antes que fosse capaz de escutar Liv. Isso porque Iris tivera 6 anos para se recriminar, por não ter dado uma resposta louvável no momento, depois da mudança sutil. Ela prosseguiu imediatamente. Iris, que droga! Eu devia ter dito tudo isso a ela 6 anos atrás. E aí vem eu, né, como o Márcio Rosenberg, um amigo empático. Você está frustrada porque gostaria de ter se exprimido melhor na ocasião? Eu me sinto uma idiota. Eu sabia que não era uma frágil bibliotecariazinha. Mas por que não disse isso a ela? Então, você gostaria de ter estado consciente de si mesma para conseguir dizer isso? Sim, e também estou furiosa comigo. Gostaria de não ter deixado que ela me maltratasse. Você gostaria de ter sido mais assertiva do que foi? E ter sido mais Exatamente. assertiva? Preciso me lembrar de que tenho o direito de me orgulhar daquilo que sou.
Bom, Isis ficou calada alguns segundos. Então disse estar pronta para praticar a comunicação não violenta, escutar de forma diferente o que a Lívia lhe disse. E aí eu venho conversar mais uma vez com a Isis, né? E agora fazendo o papel da Lívia. É imaginar que a gente... aquilo que você não disse, você vai imaginar que eu sou a pessoa e vai falar como se estivesse falando com a pessoa. Então, isso é uma técnica também. E aí, eu, né, vou falando. Isis, não suporto gente como você. O tempo todo tão gentil e meiga, sempre a frágil bibliotecariazinha que você é. Por que você não deixa disso e cresce? Isis, oi, Iris, Isis, parece... captando o sentimento, a necessidade e os pedidos de Liv. Liv, parece que você está bastante frustrada. Frustrada porque eu... Aqui, Iris se flagra num engano comum. Ao utilizar a palavra eu, ela atribui o sentimento de Liv a si mesma. Em vez de algum desejo de Liv, que gerou o sentimento. Isto é, em vez de você estar frustrada, porque eu tenho um jeito diferente, queria ter dito. Você está frustrada porque queria de mim uma coisa diferente. Aí a Iris, né, continuando aqui, tentando de novo. Está bem, Liv. Parece que você está bastante frustrada porque quer. Agora é a sua vez. Ao tentar identificar-me, sinceramente, com Liv, em minha dramatização, de repente senti um lampejo de consciência do que eu, na pele de Liz, ansiava por obter. A eu. Ligação. É o que eu estou querendo. Quero me sentir ligada a você, Iris. Estou tão frustrada com toda essa meiguice e gentileza que só atrapalharam. Eu que quero acabar com elas para poder realmente impressionar você. Sentamos os dois, um tanto atordoados, depois daquela explosão, e então Iris disse: Se eu soubesse que era isso que ela queria, se ela tivesse conseguido me dizer que o que ela desejava era uma ligação de verdade comigo, puxa, quero dizer, isso parece quase amor. Embora ela nunca tenha encontrado a verdadeira Liv para confirmar essa percepção, depois daquela sessão prática de CNV, Iris obteve uma solução interior para esse conflito persistente e passou a achar mais fácil escutar com uma nova conscientização quando as pessoas à sua volta lhe diziam coisas que ela antes teria interpretado como recriminações. Sam Ken, filósofo. Quer ler? Vamos ler? Quanto mais você se tornar perito em gratidão, menos será vítima de ressentimento, depressão e desespero. A gratidão agirá como um elixir que gradualmente dissolverá a cascadura do seu ego, sua necessidade de possuir e controlar, e o transformará num ser generoso. A sensação de gratidão produz uma verdadeira alquimia espiritual, nos torna magnânimos, de alma ampla. E Olha que aí, lindo, né, gente? Então, aqui, primeiro a gente viu aqui um diálogo de uma pessoa que guardava uma mágoa fazia 6 anos. E quantas pessoas guardam mágoas e mágoas por anos a fio, por gerações a fio, né? Então, essas mágoas não engrandecem o ser, não abre portas, né? Não leva você para um outro ponto, porque você fica rodando no mesmo ponto, você não sai daquilo, né? E você vai colecionando mágoas, porque você está girando no ponto onde você tem o ressentimento e vai expandindo só o ressentimento. Então, aqui ele fecha aqui, o exemplo que ele deu foi um exemplo que um psicoterapeuta pode usar, é um exemplo que lembra um pouco a constelação também,
E é um exemplo que qualquer um pode trabalhar, que é fazer um diálogo, sendo aquela pessoa, ou até um diálogo interno, não precisa ser nem com outra pessoa. Você tem uma mágoa de alguém, então você faz um diálogo interno, visualizando você e a pessoa, e visualizando como poderia fazer isso diferente. Qual conversa poderia nós termos onde os dois saíssem engrandecidos, né? Porque sempre o que o Márcio coloca aqui é que a gente sai engrandecido das relações. Vamos dizer aquela coisa assim, sai pulando festivo, porque minha conversa com alguém é feita aqueles desenhos assim, com as perninhas que saem pulando. Porque as relações humanas, elas devem ser tratadas de formas empáticas, porque a mágoa, né, quando você machuca alguém, é necessário que essa pessoa relacione o sentimento que ela sentiu naquele momento. Não é porque de forma, porque aí é quando essas coisas, elas não dá para você guardar uma mágoa por 6 anos, né? Porque naquela hora sempre foi difícil para ela, porque estava dentro do ônibus, mas o que ela poderia realmente ter feito é dizer, eu não. Às vezes, quando eu estou numa situação assim, né, de quase, como a gente chama hoje, vamos dizer, tem um nomezinho, né? Usa muito nas escolas. Alguém fala mal de você, você é isso, você é aquilo. Bom, você às vezes é surpreendido, né? Está num ponto e alguém te surpreende com uma fala como essa da Liv. Se você fosse menos simpática. Já aconteceu comigo. Uma vez aconteceu de uma chefia chegar para mim e dizer: se você soubesse menos, seria pior. Então, assim, mas aí é aquele ponto onde você vai refletir. Quando a oportunidade você está no outro momento com essa pessoa, você reflete e diz o que é que ela quis dizer. A primeira questão é o que é que você está querendo dizer com essas palavras. Não levar essas palavras como um bufetão. Calma, tem algo por trás dessas palavras, né? Então, a observação. O que está por trás? O que eu incomodei? Por que eu estou incomodando? Porque quando ela diz, você é boazinha demais, então eu estou te incomodando, né? Qual o ponto? O que falta para a gente poder ter uma interação melhor? Então, sempre é olhar por esse perfil, seja no trabalho, quem trabalha, fica aí a dica para quem trabalha, né? A chefia diz alguma coisa que você não gosta. Calma, não leva isso com o pessoal, porque ali é um campo de trabalho, não é tua vida pessoal, né? Porque as pessoas levam com o pessoal. Então, procura ouvir e dizer, há algo por trás dessa fala. É muito mais do que isso. E o que é? O que está por trás? É uma brincadeira até de detetive, né? Imagina aquela lupinha de detetive, se vê como detetive e diz, eu quero pensar sobre o que está por trás. Porque o que está por trás é algo que está incomodando ela, não a mim. Essa é a grande percepção, né? A grande virada. Não é a mim que está incomodando, e por que eu vou levar isso para mim? Né? Aí está o ponto da virada, gente. Então, é sobre isso. É dela, permanece nela, mas eu posso empaticamente tentar entender o que está te levando a ser rude, tem alguma coisa que eu possa fazer? Né? Então, aí você tem que buscar as falas empáticas, e se naquele momento não dá, você diz, olha, a gente conversa depois, agora não, né? Eu preciso pensar. E pronto. E aí você tem tempo para maturar isso como ela. Ela poderia não ter feito na hora, mas ela poderia ter pensado, raciocinado, 3 dias depois ligado para a figura, porque afinal de contas foi a mulher que estava levando elas para como guia, né? E ter dito, vamos sentar para tomar um café? Quero lhe conhecer melhor, né? Tipo assim, vamos tomar um sorvete junto? Mas eu disse aquilo com você. Não, não, não tem nada a ver com aquilo, não. Já é outro dia, vamos conversar. E nessa conversa, entender qual o ponto que vocês não se relacionam. E quem pode melhorar? O pedido do Marshall Rosenberg, quando ele fala o pedido, né, que é o quarto pilar, é onde eu posso melhorar nessa relação? Tem alguma coisa que eu posso fazer para que a gente tenha pelo menos um relacionamento mais empático, né? Onde a tua vida não prejudica a minha, nem a minha prejudica a tua? O que, é que a gente pode fazer para que a gente viva em paz? E aí é isso, é um capítulo muito bom mesmo. Seguindo, vamos iniciar agora o capítulo 14, que é a questão dos elogios.
Eu não li ainda o capítulo, mas eu lembro de uma fala do Marshall Rosenberg, que eu vi uma vez, quando terminou um congresso, não sei se ele vai falar isso aqui. Ele tinha feito uma palestra, e quando terminou, veio uma senhora e disse: Mas você é maravilhoso, você é divino, então aquela coisa toda, né? E aí ele vira para ela e diz: Ó, eu não quero elogio, eu quero só vou te fazer uma pergunta, tipo assim, né? De tudo que eu falei, o que é que ficou para você que te faz achar que eu sou maravilhoso? Aí ele vai para o ponto de dizer: eu não quero ser maravilhoso por ser, eu quero saber onde eu transformei você. Aí sim eu saio daqui feliz, né? Porque os elogios e elogios e elogios às vezes não são verdadeiros, né? E aí ele puxou o ponto, ele disse: qual foi o ponto de toda a minha palestra que virou a chave para você, ou transformou a tua vida, que você vem a mim me agradecer, né? Então, é isso que ele coloca. E aí eu não sei se é bem isso aqui, mas a gente vai entrar agora, aprofundar a questão do elogio. Capítulo 14, iniciando. Fazer elogios na comunicação não violenta. Página 243. A intenção por trás do elogio. Aquilo que eu falei, a intenção por trás do elogio. Vamos lá. Você fez um trabalho muito bom neste relatório. Você é uma pessoa muito sensível. Você foi muito gentil de sua parte me oferecer carona para casa ontem à noite. Frases como essas costumam ser pronunciadas como elogio na comunicação alienante da vida. Talvez você esteja surpreso que eu considere elogios e cumprimentos dissociados da vida. Observe, porém, que o reconhecimento declarado desta maneira revela pouco do que acontece no interior de quem o faz e dá a este o direito de julgar. Defina os julgamentos, tanto positivos quanto negativos, como parte da comunicação alienante da vida. Repetindo, defina os julgamentos, tanto positivo como negativo, como parte da comunicação alienante da vida. Nos treinamentos em empresas, costumam encontrar gerentes que defendem a prática do elogio e do cumprimento alegando que funciona. As pesquisas mostram que um gerente parabeniza os subordinados, esses se esforçam mais. E o mesmo ocorre nas escolas. Se os professores elogiam os alunos, esses estudam mais. Eu analisei essas pesquisas e acredito que quem recebe esse tipo de elogio, de fato, se esforça mais. Mas apenas inicialmente. Assim que perceberem a manipulação por trás do reconhecimento, sua produtividade cairá. No entanto, o que mais me perturba é que a beleza do reconhecimento se desvirtua quando as pessoas começam a perceber a intenção dissimulada de seguir algo delas. Além disso, quando damos um retorno positivo para influenciar alguém, pode não ficar claro como ele recebe a mensagem. Há um cartoon em que um índio americano diz ao outro: veja como a psicologia moderna, veja como usa a psicologia moderna desse cavalo. Ele então leva o amigo para um lugar de onde o cavalo pode escutar a conversa e exclama: tem o cavalo mais rápido e mais corajoso de todo o oeste. O cavalo parece triste e diz para si mesmo: e agora? Ele saiu e comprou outro cavalo. Quando usamos a CNV para expressar reconhecimento, é apenas para comemorar, para não obter algo de troca. Nossa única intenção é celebrar que nossa vida melhorou por causa disso. A CNV, então, ele deixa claro aqueles elogios que se usa muito em empresas, né? Que é o elogio de vou colocar o funcionário do mês, né? Então, na verdade, nós vamos fazer uma campanha para o melhor funcionário do mês. Então, na verdade, você está incentivando uma competição entre eles, né? E aí aquele vai para a parede como se fosse sendo elogiado, recebe, sei lá, um brochezinho, alguma coisa assim, mas ali existe uma intenção por trás. A comunicação não violenta, quando ela vai tratar de elogio, ela apenas o elogio é um agradecimento por algo, né, que se reconhece de ter
feito diferença na vida daquelas pessoas, né? Então, é a intenção de celebrar algo que melhorou a vida de alguém. Então, há uma diferença na forma de pensar a questão de tanto da gratidão, né, como esses reconhecimentos. Os 3 componentes do reconhecimento. A CNV distingue claramente 3 componentes ao manifestar um reconhecimento. Primeiro, as ações que contribuíram para o bem-estar. Segundo, as necessidades específicas que foram supridas. E terceiro, os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento dessas necessidades. Fique imaginando aqui como uma empresa pode trabalhar isso, né? E aí deixa aqui aberto para que as empresas pensem sobre isso. E até os funcionários, né? Quem lidera a equipe. Tenta imaginar como é que você poderia trabalhar isso, né? Que tipo de ações pode fazer que contribua para toda a equipe? Observar essas necessidades dessas equipes que estão sendo supridas, aí sim, né? Um que chega atrasado, tentar entender o motivo, né? E não julgar, imaginar que foi por isso ou por aquilo, né? Então, ter um relacionamento onde as pessoas estejam todas integradas e sejam vistas de forma mais humana. Continuando. Dizer obrigado na comunicação não violenta. Isso é o que você faz, isso é o que eu sinto, essa é a minha necessidade que foi atendida. Olha, e aqui a gente usa sentimentos e necessidades no elogio, né? E continuando. A sequência desses tópicos pode variar. Às vezes, todos os 3 são expressos por um sorriso ou por um simples obrigado. Entretanto, se queremos garantir que nosso reconhecimento seja plenamente recebido, vale a pena desenvolver a eloquência para expressar verbalmente todos os 3 componentes. O diálogo a seguir ilustra como elogios podem ser transformados num reconhecimento que abrange os 3 componentes. Vou convidar mais uma vez Regina aqui para participar desse diálogo. Regina, tu vai ser participante. Participante, eu sou o Márcio Rosenberg. Beleza, então. Começando aqui, né? Vamos ver se fica boa o áudio. Abordando-me no fim de uma oficina. Marshall, você é brilhante. Aí a fala dele. Acho que é aquela história que eu contei no começo. Não consigo desfrutar o seu reconhecimento tanto quanto gostaria. Por quê? O que você quer dizer? Ao longo da vida, já fui qualificado com uma infinidade de nomes, mas não me lembro de ter aprendido nada quando dizem quem eu sou. Gostaria de aprender com seu reconhecimento e desfrutá-lo, mas para isso eu preciso de mais informações. Como o quê? Em primeiro lugar, gostaria de saber o que eu disse ou fiz que tornou a sua vida mais maravilhosa. Bem, você é tão inteligente. Creio que você tenha acabado de fazer outro julgamento, que ainda me deixa sem saber o que eu fiz para tornar a sua vida mais maravilhosa. Participante. Pensa um pouco e então mostra as anotações que fez durante a oficina. Veja, nesses 2 exemplos, foram essas 2 coisas que você disse. Então essas 2 coisas que eu disse que você apreciou. Sim. Agora, gostaria de saber como você se sente por eu ter dito essas 2 coisas. Esperançosa e aliviada. Agora, eu gostaria de saber quais necessidades suas foram atendidas quando eu disse essas 2 coisas.
Tenho um filho de 18 anos e não consigo me comunicar com ele. Procurei desesperadamente alguma orientação que pudesse ajudar a me relacionar com ele de forma mais amorosa. E essas duas coisas que você disse me deram a orientação que eu procurava. Tendo ouvido as 3 informações, o que fiz, como ela se sentiu e quais suas necessidades foram satisfeitas, pude então comemorar o reconhecimento juntamente com a participante. Se ela tivesse expressado no início seu reconhecimento pela comunicação não violenta, poderia ter sido assim: Macho, quando você disse essas 2 coisas e mostrava as coisas, senti muito alívio e esperança, porque tenho procurado uma maneira de estabelecer uma ligação com meu filho e isso me deu uma orientação que eu procurava. É isso, gente, é o reconhecimento, você dizer, nossa, você é muito inteligente. Sim, mas na palestra que eu fiz, o que de fato, inteligente é ele, inteligente é um julgamento, né? Que o julgamento pode ser positivo ou negativo. Olha, mais uma dica aí. Pensamento também, julgamento também tem julgamento positivo, mas não diz nada, é rótulo. E aí, cadê a essência, né? Sim, sou inteligente, tá aí. Aprender o que com isso, né? Então, assim, é isso que ele quer. Na comunicação não violenta, o reconhecimento é de fato sobre algo que mudou a sua vida. Vamos lá. Recebendo reconhecimento. Muitos não recebem bem um reconhecimento. É uma tortura imaginar se o merecemos. Isso acontece muito. Ficamos preocupados com o que se espera de nós, sobretudo se temos professores ou gerentes que usam o elogio como instrumento para estimular a produtividade. Ou ficamos nervosos por termos de corresponder ao reconhecimento, acostumados com uma cultura em que comprar, ganhar e merecer são os padrões de interação, muitas vezes nos sentimos incomodados com o simples ato de dar e receber. A gente tem muito isso, né? Às vezes a pessoa quer dar um presente e você, não, não precisa não. Eu tenho feito muito isso, isso é uma prática. Um dia desse mesmo eu fui, até a pessoa também, talvez ela assista, eu estava andando na rua, parei numa casa, estava chovendo muito, as pessoas da casa me acolheram, e a dona da casa disse assim, quer um café? E aí, como eu tenho aprendido muito isso, dessa coisa assim, quando te oferecerem algo, aceite, sabe? E nunca negue. Então, isso eu tenho levado muito para a minha vida. Então, quando ela disse que é um café, eu disse aceito. E daqui a pouco ela disse que é um pedaço de bolo, eu disse, vou aceitar. Então, assim, essa forma da gente começar a entender que a gente, porque a gente, muitas vezes, a gente é massacrado de uma forma que a gente não pode ser reconhecido, não. Que se alguém reconhece alguma coisa na gente, poxa, como você é inteligente, aí você diz, não, menos, não é isso tudo, não, tem gente melhor, né? A gente sempre está se negando. Mas aí ele traz até um exemplo bom, que é, o que é que você viu em mim para você achar isso? Vamos puxar, sugar um pouco? Se isso vai aliviar mais a gente, né? De repente isso alivia como forma de comunicação. Em vez da gente já dizer, não, não, não sou isso tudo, não. Aí a gente diz, você está dizendo isso por quê? Aí isso vai dar um alívio, porque você, nesse ponto eu sou boa mesmo, né? Então aí a gente tem um diálogo verdadeiro. E aí você diz, agora sim, foi aquilo que falei, agora está certo. Então, eu reconheço, só eu falei isso. Então, aí, veja, aí você diz, isso me fortifica. Mas o elogio em si está me comparando ao quê? Né? Você é tão inteligente comparado ao quê? Né? Então, não te leva a nada. E aí é essa coisa, né? Essa coisa do aceitar, mas aceitar com amor, né? Assim, tudo que fala assim, aceita isso, alguém te deu presente, aceita. E não, na hora que der, não fica dizendo, não, nem precisa, nada, não, não, deixa eu falar, não diga isso. Né? Aceite com amor para ver quais são as reciprocidades que vão acontecer a partir dali, porque acontecem. E vamos lá. A comunicação não violenta estimula receber o reconhecimento com o mesmo caráter empático que expressamos ao escutar outras mensagens.
Ouvimos o que fizemos que contribuiu para o bem-estar dos outros. Atentamos para seus sentimentos e as necessidades que foram supridas. Acolhemos no coração a felicidade realizada em que cada um de nós pôde melhorar a qualidade de vida dos outros. Aprendi a receber bem os reconhecimentos com meu amigo Nafex Assaili. Ele era membro de um grupo de palestinos que eu convidara a ir à Suíça para um treinamento de comunicação não violenta. Numa época em que as precauções de segurança haviam tornado impossível treinar grupos mistos de palestinos e israelenses em qualquer um de seus respectivos territórios. Deixa eu tomar um gole d'água. Água é fundamental para a saúde. Fica a dica. Ao final da oficina, Nafex veio falar comigo. Esse treinamento será muito valioso para trabalharmos pela paz de nossa terra. Reconheceu. Gostaria de agradecer a você da maneira que nós, humanos sutis, fazemos quando desejamos expressar uma especial apreciação de alguma coisa. Pressionando seu polegar no meu, e botou o polegar no outro, me olhou e disse nos olhos: beijo Deus em você que permite que nos dê o que deu. Aí beijou minha mão. Que lindo. São coisas lindas, né? A expressão de agradecimento de Nafex me ensinou uma maneira diferente de receber o reconhecimento. Geralmente, ela é recebida de de duas posições opostas. Em um extremo está o egocentrismo, acreditar que somos superiores porque fomos reconhecidos. Em outro extremo está a falsa humildade, negando a importância do reconhecimento com desmerecimento. Ah, não foi nada. Aquilo que eu falei, né? Que às vezes não foi nada. E aí você desmerece. Não tinha pensado sobre isso. Você dá um desmerecimento. Ah, besteira. É desmerecimento. Pô. Acorda, gente. Tanta coisa que eu falo isso também. Já falei, que besteira, deixa eu falar. Eu estou desmerecendo. O trocadinho, 10 centavos de troco, né? Toma 10 centavos sei lá, em algum canto que você vai fazer uma compra. Nada, deixa eu falar. Né? Você está desmerecendo o ato de dar. Você tem que receber. Ah, que gratidão. Eu quero sim. Obrigada. Eu não estava nem pensando nele, mas obrigada. Olha, quantas vezes erramos infinitamente uma comunicação bloqueadora, né? Sem perceber. E vamos lá. Então, aí ele fala sobre esse agradecimento na África, tem um extremo está o egocentrismo, do outro lado está o reconhecimento por desmerecimento. Não foi nada. Nafas me mostrou que eu poderia receber um reconhecimento com alegria, ciente de que Deus deu a todos o poder de enriquecer a vida dos outros. Se tenho consciência de que esse poder de Deus, operando através de mim, que me dá o poder de enriquecer a vida dos outros, então posso evitar tanto a armadilha do ego quanto a falsa humildade. Golda Meir, quando primeira-ministra de Israel, repreendeu certa vez um de seus ministros: não seja tão humilde, você não é tão importante. O texto a seguir, atribuído à escritora contemporânea Marianne Wilson, serve de outro lembrete para que eu evite a armadilha de falsa humildade. E aí a Marianne Wilson fala: nosso maior medo não é sermos ineptos, nosso maior medo é sermos poderosos além da conta. É nossa luz, não nossas trevas, que nos amedronta. Olha, agora faço feito a Ellen de Orives, bingo, um bingo aí. A nossa luz, não nossas trevas, é que nos amedronta. Você é um filho de Deus. Sua pretensa humildade não contribui para o mundo. Não há nada iluminado em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Mas temos para manifestar a glória de Deus que está em nós, não apenas em alguns de nós, mas em todos. E ao deixarmos nossa luz brilhar, damos inconscientemente ao outro permissões para fazer o mesmo. Quando nos libertamos do medo, nossa presença automaticamente liberta os outros.
Perfeito. Eu vou parar para a gente conversar sobre isso. Regina, o que você achou desse conteúdo, Regina? Eu estou ligada. O que você achou desse conteúdo, Regina? Essa última fala Então, sobre... né? Então, tem duas coisas, a questão do medo, né? Quando ela fala aqui que quando nos libertamos do medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Eu estou com uma tabelinha aqui das frequências, né? O medo, ele vibra numa frequência baixíssima, né? De 100 Hz. E da mágoa que a gente falou... Né? A vergonha mais ainda, 20, né, parece? Vergonha é 20 Hz. Mas uma coisa vai gerando a outra, né? É que nem o pesar, que está classificado como dor, sofrimento, mágoa, em 75 Hz, né? Então, essas vibrações, elas são muito baixas, e quando a gente vibra no medo, na mágoa, ficar só no sofrimento, a gente contagia quem está perto da gente. Da mesma forma como a alegria faz todo mundo vibrar, né? Que legal, tal. Deixa todo mundo para cima. Esses sentimentos que são muito... Quando a gente vibra nesses sentimentos que tem uma vibração muito baixa, a gente afeta todo o nosso entorno. São energias, né? E a gente exala essas energias. Então, essa questão é muito delicado, né? Quando a gente fala... A questão do elogio, quando ele diz que quando você elogia alguém, você geralmente espera algo a mais daquela pessoa. Dificilmente a gente elogia alguém, é um exercício que eu acho que a gente tem que começar a fazer mesmo, sem ter uma intenção por trás, né? Sem dizer assim. Só que essa questão, essa coisa do elogio, quando você elogia alguém, a pessoa ela se sente automaticamente compelida a fazer ou sempre da mesma forma, para não te decepcionar, né? Ou então ela vai entrar nessa questão de se reprimir, né? Nossa, se eu fizer errado, se eu não fizer desse jeito... E nós não somos lineares, né? Nós somos seres humanos. Hoje a gente pode acertar, pode fazer de um jeito acertar e fazer do mesmo jeito amanhã e dá tudo errado. E aí? Né? Então, essa coisa do elogio é importante a gente pensar nisso. Eu nunca tinha pensado nessa questão. A gente, na verdade, a gente pensa, só que não da maneira como a gente deveria abordar esse pensamento. A gente não sente. É uma coisa que a gente precisa começar a fazer mais, é sentir também, né? Porque geralmente nós somos ensinados a pensar de uma forma linear, sendo que nada é linear. Então, a gente acaba com esses... Eu estava pensando isso desde criança, que quando a gente vai para a sociedade, né, que a gente, mesmo dentro da família, até uma certa idade, todo mundo espera sempre muito da gente. Tem aquelas cobranças, muito julgamento. Então, precisa mudar mesmo a questão dos pensamentos, a forma de fazer esses elogios, ou mesmo quando você faz um elogio, você saber que aquilo amanhã não pode não ser, né? Então, hoje deu certo, amanhã pode não dar, e você faz da mesma forma. Então, às vezes você fala assim, mas você pega uma receita, por exemplo, você faz aquela receita ao pé da letra, você não erra a temperatura, faz tudo, só que dá errado. Por que deu errado se você seguiu totalmente a receita? Como você sente? Como você sente isso? Como está o seu estado de espírito naquele momento que você fez aquilo? É tudo energia. Como estava o seu sentimento naquele momento? Você fez aquilo para impressionar alguém? De repente, quando você faz algo para impressionar alguém, você tenta tanto acertar que você acaba errando, mesmo que você faça ao pé da letra. Então, nada é linear. E a gente precisa pensar nessa não linearidade das coisas.
Então, não adianta hoje você dizer para o seu filho, ai, você, filhinho, você fez isso certo, isso está certo, você fez o certo. Só que o que que é o certo, né? O que é o certo? Então, a gente acho que abre um campo para a gente sentir mesmo, né, mais do que pensar. Ler um texto e sentir aquilo. Eu até voltei para fazer teatro, né? E a gente fala, quando você vai criar personagem, você tem que sentir o que a personagem sente. Se você ficar pensando na personagem, se você ficar pensando em você nesse momento, você não consegue criar a personagem como um ser, porque a personagem é um ser. Então ela vai ter os sentimentos dela, ela vai ter, né? Que é aquilo que está no texto, né? É igual quando a gente faz as nossas. Então é ler com sentimento, pensar com sentimento, antes de fazer aquele exercício, né? Do sentir, que a gente fala muito do yoga, no sentir, pensar e agir, né? Porque se a gente fizer ao contrário, se for pensar primeiro, agir para depois sentir, já está tudo, sai tudo errado. Então, ter isso em mente, sentir com essa parte. E a gente costuma muito falar não levar as coisas para o coração. Porque o coração ele é o campo de todas as nossas batalhas internas. Tanto daquilo que é bom, quanto aquilo que não é tão bom, né? E então não levar para o coração, porque é aqui que tudo vai acontecer. Então sentir e saber o que é externo e o que é interno. Tem coisas que é da gente, que a gente precisa trabalhar, e tem coisas que é do externo. Então, quando a gente faz essa conexão com a gente mesmo, a gente se interioriza, se autoconhece, e a gente vai saber, nós vamos ter a nossa percepção do que é nosso, do que é do outro, aí vai ficar mais fácil. Até para a gente desenvolver essa comunicação não violenta, né? Mais ou menos isso. Lu, quer falar alguma coisa, Lu? Eu achei interessante, Sandra, que fez, falo por mim, né? Me fez ver que a gente está tão acostumados a o não merecimento que não aceitamos um elogio por medo de se sentir especial. A comunicação violenta, ela mostra que não é só a gente faz a gente olhar o dentro também, né? As nossas falhas dentro. Eu achei muito interessante isso e a gente tem que trabalhar mais isso. Eu mereço. Eu tô aqui, eu mereço. Eu mereço um elogio, eu mereço um sorriso, eu mereço também uma crítica, porque tudo ajuda no crescimento, né? Eu achei muito interessante a gente não aceitar. E você vê que é tão sutil que a gente não percebe, né? Ah, não, deixa pra lá, não, não quero, não, imagina. E sendo que isso faz um bem danado, você saber que alguém foi lá, comprou algo para você, tá te oferecendo algo, tá te elogiando em alguma coisa. Pode ser uma coisinha pouquinha, mas pode ser uma coisa enorme também. A gente tem que se sentir merecedor e agradecer muito pelo reconhecimento do outro, né? Eu gostei muito, muito dessa parte aí. Abriu muitos leques aqui em mim. Gostei. E é interessante o exemplo que eu falei, né? Que eu ia andando e caiu uma chuva e uma família me abrigou por causa de chuva. E na hora que eu aceito o café e também aceito o bolo, a pessoa que fez o bolo, que é a Amparo, ela começou a participar do nosso grupo também de comunicação não violenta. E a gente comeu o bolo falando sobre comunicação não violenta, né? E terminamos enriquecendo a vida de todos nós que estávamos ali naquela mesa conversando, né? Ao mesmo tempo que fizemos amizade, né? Essa pessoa já está me acompanhando, fazendo o possível para acompanhar. Às vezes ela ainda tem dificuldade com o Zoom, mas que é Amparo. E aí, veja,
que a gente fala enriquecer a vida é isso, né? Tudo a Não é a partir do gente... seu, né? O mais bonito de tudo, né? Que você ganhou uma amiga pelo um simples sim. Ela te fez, né? Isso, Uma... exato. E E a gente algo que fecha. ela fez com tanto gosto, que na hora que você também dá o elogio do bolo, que estava muito gostoso, que é um bolo caseiro, o bolo da mãe, né? Aquela coisa que é difícil a gente achar, hoje é tudo industrializado, aquilo enriqueceu a vida dela também, né? E Então, aí o ela sentimento, elogio que enriquece, né? você vê a partir de um sim, quantas portas que se abriu e quantas portas poderiam ter se fechado. Você não teria Exato. conhecido a pessoa maravilhosa que você está conhecendo, ela não conheceria a pessoa maravilhosa que ela está conhecendo. Tudo a partir de um sim e um não. A vida da gente se transforma em tão pouco, né? É, é verdade. E a grande questão é que muitas vezes a gente está acostumada a esse não, né? Não, não quero dar trabalho, não, não quero, né? O não passou a ser uma constante na comunicação e o Marshall chama de bloqueadora, né? Ela bloqueia mesmo, ela bloqueia as relações, né? E aí só faz com que as pessoas julguem, né? Com que entrem nesse estado de julgamento. Então, assim, olhe como esse conteúdo é incrível. Eu acho que esse conteúdo merece uma segunda de encontros de comunicação, encontros de conhecimento só sobre elogio, né? Merece a gente trabalhar mais. E não sei se a Regina quer ir comigo segunda-feira fazer um bate-papo sobre isso. Como é que está teu tempo? Tá? O áudio está desligado, Regina. Podemos, claro. Pronto, então segunda-feira está fechada, a gente vai fazer um bate-papo, mas Regina, traz teus conteúdos aí para a gente fazer essas interligações com frequência, tudo para a gente conversar sobre isso, tá? Só não Tá esquece certo. de ajudar a Amparo lá, porque ela é a causadora disso tudo. Um convite especial para o Amparo, né? Para ela participar também. Pois é, porque é isso, gente. O livro é importante, né? Às vezes a gente comprar e ler só não tem o mesmo efeito, né? Do que a gente está parando, analisando, refletindo, escutando outros exemplos, ver outras pessoas também falando sobre aquilo, né? Isso engrandece, né? A ideia de engrandecer a vida. E eu acho que a gente para hoje aqui porque é o seguinte: a gente só tem ânsia por reconhecimento, a continuidade, superar a relutância em expressar reconhecimento, e aí a gente fecha o conteúdo, que aí eu vou Nossa, deixar é para mesmo, também olha só. mais uma aula, né? Oi. E aí a gente fecha o conteúdo, mas a minha É ideia verdade, porque aí a gente. fecha o conteúdo. Mas a ideia é isso que eu estou ainda planejando, se seria melhor a gente pegar uma outra publicação dele também, trabalhar o conteúdo, tem um outro praticando CNV, ou se seria mais interessante fazer sessões nas quartas de manhã de prática de CNV, né? Eu sempre estou trazendo alguma coisa para a gente fazer bate-papo, praticar CNV. Então, para a gente manter, né? O Seria bem fluxo da... interessante. porque requer prática. Então, até trazer exemplos, mostrar. A gente, o exemplo é o que mais tem. Gente, quando eu abro o Instagram, é só o que eu vejo, sabe? Só o que eu vejo de comunicação bloqueadora. Mesmo que está fazendo seus milhões de vídeos para conquistar milhões de usuários, as comunicações são bem bloqueadoras. E aí É é bom que, verdade. né? Que a gente vai despertando as pessoas a abrirem essa mente, né? Porque é consciência. A palavra-chave nesse momento é que a gente começa a ter consciência para que a gente... essa palavra do macho, ela entrou em mim, enriquecer a vida. Pronto. É a palavra que, para mim, ela é tudo, né? O que eu posso fazer para que para cada dia da minha vida, eu possa me sentir enriquecida. Enriquecida não é financeiramente, porque o financeiro, gente, ele vem, o sonho da abundância financeira, né? Ele vem na hora que você está bem com você e você está aberto para o mundo. Então, isso facilita, né? O café que alguém te ofereça, que você for tomar, pode te abrir N portas, né? Sei lá, um encontro dentro do ônibus com alguém que você está conversando,
pode existir, surgir até uma sociedade, né, online, alguma coisa assim. Então, é o enriquecer a vida. E o enriquecer a vida, a gente só consegue saindo das comunicações bloqueadoras. Eu entendi perfeitamente aqui no livro. Miguel, Inclusive, diga. Vai, Regina, fala aí. então, agora em outubro, eu tô com uma proposta de fazer da gente fazer um encontro. É assim, esse encontro eu queria fazer presencial, mas infelizmente o dia que a pessoa pode me ceder o espaço, ela não vai poder, não é um dia que ela pode ceder. E é o dia na verdade, é o dia que eu não posso, que eu tenho compromisso já, né? Que é de quarta-feira à noite. Para falar sobre energia quântica, sobre como que as vibrações vão interferindo, né? O que é esse universo da quântica, né? Das energias. E eu estou para fazer isso agora em outubro. Né? E o pessoal que eu vou estar também convidando é um pessoal que, no mesmo dia que eu tenho compromisso, também tem compromisso, porque é a galera do grupo de teatro também, né? Então, eu estou pensando em fazer online esse trabalho. Aí, quando tiver mais ou menos acertado, a gente podia pensar, Sandra, de fazer uma parceria nisso, né? Eu acho que seria interessante, de repente. Tranquilo, tá fechado. Deixa aí, estou disponível aí para liberar o Zoom, tá fechado, vamos embora. Quanto mais pessoas, né, tiverem acesso a esses conhecimentos, melhor. Todo conhecimento, eu Aí acho que eu não sei se de a repente rede a gente social, poderia fazer. as redes, ela vem para ampliar Porque isso, né? eu acabei nesse impasse, né? Também para aproveitar para apresentar um pouco do trabalho que a gente faz, né? Para as pessoas conhecerem também o nosso trabalho, né? E eu acho bem interessante a gente fazer uma parceria aí. E quem tiver alguma coisa para trazer junto também nessa parceria, fica o convite, acho que seria muito legal. A gente falar um pouco sobre essa questão das energias, né? Como que elas É. funcionam na nossa vida, as leis do universo, né? Também. Como que isso tudo vem, porque muitas vezes a gente fala de energia quântica, o pessoal pensa logo em física, naquela parte mais complicada da física, mas isso é muito, muito número, não sei o quê, papai, está tudo interligado, né? Então, fica essa proposta para a gente estar desenvolvendo, então, Tá, ok. A gente conversa depois, né? tá, Aí você beleza, conversa só via queria, Zap. Então, beleza. gente, Miguel, gratidão aí pela presença. Tá gostando, Miguel? Pelo menos dá um oi aí. Sí, me está gustando, es muy bonito, es un gusto de las charlas, Ok, son muy gratidão. bonitas. Eu vou pelo elogio, né? Entrou no esquema do elogio. Gostou das falas? Mas tá bom, já diz Tá tudo, bom. já diz que são as falas. Muito Sí, bom, gratidão. O importante é, veja, você nos enriquece com a presença aqui junto com Regina, enriquece esse encontro, né? Já é aquela coisa que está enriquecendo o encontro. sí, Gratidão. gracias. Uhum. Mm, Então, gente, vamos encerrar. Eu não tenho nem noção do horário, até que horário a gente foi, mas acredito que esteja dentro do horário. Então, temos mais um encontro, será praticamente o último ou não, porque de repente a gente pode fazer esse, que é a finalização do conteúdo, e fazer mais um, que seria uma abordagem de todo o conteúdo, né? Uma coisa mais lúdica, com já um pouco de interação de prática. E aí a gente entra, talvez, nos modelos de prática mesmo, né? De fazer pelo menos, vamos experimentar um mês de prática para ver como funciona, né? Então, tem essas coisas que a gente pode ir à frente e ir se engrandecendo e pensando talvez no outro conteúdo. Eu também vou conversar com a Lívia
se ela teria interesse também estar nessa participação do novo livro, mais um livro. É isso. Por hoje a gente encerra. Espero que quem vai assistir posterior, agradeça quem esteve presente, né? E quem for assistir posterior, espero que o conteúdo engrandeça também a sua vida. Se achar longo, vai assistindo por pedaço, né? Deixa lá rolando com o som, vai fazendo alguma coisa na cozinha, deixa o som lá rolando e vai escutando, porque a gente aprende quando escuta, a gente aprende quando vê, né? Mas não deixem de acompanhar esses conteúdos. E se tiver o livro, pegue o livro e vai fazendo junto, porque é muito importante, gente. Todos nós temos conflitos, né? Vivemos conflitos familiares, conflitos em trabalho, conflitos com amigos, né? Conflitos com vizinhos, com parentes, com aderentes, porque o ser humano, né, essencialmente, vive da comunicação. E aí, de que forma estamos nos comunicando, né? De forma que bloqueia ou de forma que enriquece. É isso. Por hoje, deixamos com muita gratidão com a participação de todo mundo que esteve aqui, Miguel, Regina, Lu e Lívia, que teve que sair porque a conexão não estava boa, mas em estado de gratidão pela participação também, né? Apoio. Vamos lá, até o próximo encontro. Um bom dia para todo mundo.